Olá! Você já ouviu falar em transmutação mental? Sabe o que é isso? Você tem noção do que é isso? É que nem a antiga alquimia. É você pegar... Os alquimistas eram o quê? Eram cientistas, às vezes chamados de loucos, né? Que queriam transformar metais em ouro, né? Metais impuros em metal puro, ouro, né? O que é uma transmutação mental? É você transformar um pensamento egóico, humano, em um pensamento divino, em um pensamento puro, em um pensamento limpo, tá? Isso é uma transmutação mental. O que o Curso em Milagres faz chama expiação. É uma transmutação da mente. Para operar milagres, que é o que eu ensino, você precisa transmutar a sua mente. Você precisa passar de uma mente egóica, que acha única, separada, sozinha, numa mente ampla, universal, que sabe que é o Filho Santo de Deus, único na criação, um com tudo e todos na criação, tá? Isso é uma transmutação mental. É você mudar um estado da mente para outro. O Espírito Santo, ele usa o nosso ego. Ele usa as nossas crenças, a nossa personalidade, os nossos arquétipos, a nossa forma de pensar, sentir e estruturar o mundo, a nossa forma de agir. Ele usa tudo isso para fazer essa transmutação mental, para ela ser limpa, leve e não ser dolorosa. Às vezes dói porque desfazer daquilo tudo que você sempre acreditou, dói. Você pode pensar, não vai doer, imagina, tudo que eu quero é ser um com Deus, é manifestar abundância, é manifestar as curas, é tudo que eu quero na minha vida. É tudo que você quer. Mas para isso você vai ter que mudar a forma de pensar. Porque se você pensar que eu tô abrindo mão de alguma coisa para me elevar espiritualmente, você não vai se elevar espiritualmente. É por isso que ele me mandou. Porque muitas pessoas estudam o curso em milagres, fazem os exercícios, estudam o curso e, e ainda assim param num estágio de que eles acham que eles estão abrindo mão de alguma coisa, ou de que eles não conseguem operar milagres. Só que os milagres, eles são naturais, e eles são na mente, sim. Só que quando eu mudo o meu estado mental, quando eu faço essa transmutação mental, que é mudar de um estado para o outro, eu mudo do estado de ego, de dor, de sofrimento, de escassez, que é o estado do ego, para um estado de céu, que é o que? A abundância, prosperidade, alegria, saúde, felicidade. Eu mudo desse para esse estado da mente, manifesta na matéria. E muitos acham que não precisa manifestar na matéria, que é só mudar na mente. Só que é impossível você mudar na mente porque o universo é mental. Tudo que você experimenta na sua vida é mental. E por isso se manifesta dessa forma como você vê na sua vida. Então, mudando a sua mente, é impossível que não manifeste na matéria. É impossível que não se manifeste numa cura. É impossível que não se manifeste numa alegria, numa saída de um estado de depressão, numa saída de um estado de ansiedade. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo prático. Se eu estou ansiosa, eu atendo muitas pessoas com ansiedade, você não tem noção, acho que todo mundo que tem depressão tem ansiedade, todo mundo tem ansiedade, gente, eu acho que eu não atendi até hoje uma pessoa que não tivesse ansiedade, né? Varia o grau, até crises enormes de ansiedade. Eu vou até te contar o meu caso. Eu era muito ansiosa antigamente, quando eu não tinha nenhum conhecimento espiritual. Mas já tinha aquilo dentro de mim desde que eu nasci, né? Que eu tinha que fazer um trabalho espiritual muito grande. Tava dentro de mim latejando aquilo a vida inteira. Eu procurei. Não sabia o que era até chegar esse momento. Até o momento que eu toquei nesse livro.
o que aconteceu na minha vida? Eu estava trabalhando muitos pacientes com ansiedade, com crises de ansiedade, com aquelas palpitações, ficar tremendo, ficar ruim mesmo, sabe? Manifestar no corpo físico a ansiedade. E um dia minhas filhas estavam brincando de brigar. Tava só eu e minha sogra em casa. Brincando de brigar, se arranhando no rosto, se pegando. Não tinham, acho que tinham recém 3 anos ou não tinham nem 3 anos. Brincando de brigar, nunca vi isso. E davam risada e eu separava. E a minha sogra ficou estática, ficou imóvel. Eu digo, meu Deus, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. Eu senti na hora que eu tinha que me retirar e fazer essas técnicas de cura que eu ensino para vocês e que eu sempre faço. Eu senti aquilo. Mas quando eu vi minha sogra catatônica e as minhas filhas brincando de brigar, eu senti medo. Quando eu senti medo, eu tentei separar. Quando eu tentei separar, não funcionava, porque elas corriam para o outro lado e brincavam de brigar de novo. Aí eu não sabia o que fazer. E eu vi na minha sogra catatônica, eu não sabia se eu atendia a minha sogra, se eu atendia as meninas, eu também estava sem saber o que fazer. Mas eu tinha sentido que eu devia ter me retirado e não fiz isso por medo, tá? Para vocês verem como eu ainda sou humana. Claro que isso já faz mais de um ano. Mas mesmo assim, eu peguei e eu não sabia o que fazer. Eu peguei, abri a porta de casa e botei as duas ali fora. Peguei elas pelo bracinho e botei as duas ali fora. E eu disse, eu não quero ninguém brigando na minha casa. Fiquem ali. Quando eu botei as duas para fora, nem fechei a porta na calçada, assim, dentro de casa, né, no pátio, elas sentaram e começaram a chorar. Aí eu peguei as duas, trouxe pra dentro, coloquei no sofá, acalmei elas, dei a comidinha, mamar, não lembro, enfim, elas ficaram de boa como se nada tivesse acontecido. Aí eu sentei no sofá do lado e eu comecei a dizer por que eu não fui fazer a técnica. Eu não devia ter feito isso com elas, olha como elas ficaram sentidas. E comecei a ficar ansiosa, e comecei a me sentir culpada, e começou aquela coisa. E eu comecei a palpitar. Aquilo que os meus pacientes sempre diziam que sentiam, eu nunca tinha sentido na vida, eu comecei a sentir. Gente, eu fazia assim, ó, me tremia toda. Meus peitos vinham aqui em cima. Eu tremia, meus cabelos, tudo, eu me tremia assim, ó, me tremia. E aí eu pensei assim, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu preciso ir no hospital, eu pensei. Eu preciso ir no hospital. Como é que eu vou no hospital e deixar minha sogra com as duas sozinhas, que ela ficou daquele jeito, com a briga das meninas? Como é que eu vou ir pro hospital? Aí eu disse, não, eu vou fazer agora o que eu não fiz antes. Isso foi uma hora depois do ocorrido. E aí eu fui pro meu escritório, sentei e silenciei. E aí eu recebi outra técnica de cura naquele momento, que foi o que eu comecei a usar depois em todos os meus atendimentos. E aí eu disse assim, tu disse que a única solução para tudo é o perdão. Então eu me perdoo por ser a Vitória e ter brincado de brigar com a minha irmã e ter ficado muito triste, chateada quando minha mãe me botou para fora de casa. E eu me perdoo por ser a Antonella, minha outra filha, e ter ficado brincando de brigar, e ter ficado muito triste quando a minha mãe me botou para fora de casa. E eu me perdoo por ser a Ana, e por ter feito essa monstruosidade com as minhas filhas. Eu me perdoo por me sentir tão culpada. Eu me perdoo por sentir tanta mágoa de mim, tanta vontade que isso nunca tivesse acontecido. Eu me perdoo por tudo isso, Senhor. E Cristo, eu te chamo em presença para trazer o seu amor incondicional e a sua luz para esta situação, para que a vontade de Deus, que já é feita e manifestada, seja percebida por todos nós. Amém. Imediatamente, antes mesmo de eu terminar, antes mesmo de eu começar a me perdoar, quando eu estava ali perdoando a Antonella já, porque eu me tornei Antonella, eu sou Antonella e me perdoo por isso. O segredo é tu ter a consciência de que tu é tudo e todos. Tu é todas as circunstâncias,
todas as condições do que está acontecendo e tu é todos, tá? Esse é o segredo da cura. Esse é o segredo de operar milagres. Quando eu tava ali já me perdoando por ser a Antonella, já imediatamente para tudo. E eu me senti muito bem, muito tranquila, muito calma. Parece que eu tinha passado assim um mês de férias no paraíso. Instantaneamente. É milagre ou não é milagre? Manifesta ou não manifesta na forma? Manifesta na forma. Acontecem o tempo todo. Milagres acontecem o tempo todo e são naturais. O que não é natural é a culpa que eu estava sentindo, a mágoa de mim que eu estava sentindo por eu não ter ido atender o pedido que o meu coração pediu naquele momento. Que não foi o coração, foi meu espírito. E eu não atendi por medo, por toda essa criação que a gente recebe desde que a gente existe nessa existência, em todas as outras. É medo que a gente aprende. Cristo diz nas cartas de Cristo também, não sejam professores do medo. E nós somos sempre os professores do medo, sabe? Nós somos os professores do medo. Nós. Porque nós aprendemos isso. E a gente perdoa quem nos ensinou medo, a gente se perdoa por sentir o medo, a gente se perdoa por insistir no medo, por manifestar o medo e bora pra frente. Porque é só assim que eu me liberto de tudo isso, que eu vivo os milagres, que eu vivo o céu na terra, que eu vivo a iluminação espiritual, que eu posso me iluminar. Se eu pegar agora e sair lá pro Tibete e dizer que não disse pra minha filha que eu vou tirar umas férias, se eu for tirar umas férias, se for umas férias, tudo bem. Agora, se eu resolver largar tudo e ir pro Tibete meditar para me iluminar, sabe quando que eu vou me iluminar? Nunca. Nunca. Porque através do teu relacionamento com o teu irmão, e justamente aquele que te causa mais raiva, aquele que mais te incomoda, aquele que é mais pedra no teu sapato, é o teu relacionamento curado com esse irmão que te vai iluminar, que vai te levar para a luz, tá? É ao contrário do que a gente pensa. Por isso que às vezes parece tão difícil manifestar, porque é ao contrário do que o nosso pensamento lógico do mental inferior diz que é. É ao contrário. Eu vou dar uma aula para vocês sobre 7 corpos para a gente entender a nossa genética divina. Porque a gente entende que a gente tem genética dos nossos pais, não entende? Agora a gente entende que a gente tem genética divina? Não. Então eu vou te explicar, te mostrar onde é que está a genética de Deus em você, em mim, em todos. Você tem a genética de Deus em você. Você é um ser divino. Manifeste o ser divino que você é. Tá bom? Beijos, até mais.